Amanhã, no Brasil e nos Estados Unidos, haverá o anúncio sobre taxa básica de juros, taxa referencial. Aqui no Brasil, o Banco Central já se reúne, são 2 dias de reunião, né? A primeira com diretores do Banco Central, em que cada um leva os levantamentos feitos, os estudos feitos a respeito do comportamento da economia, inclusive nas regiões, comportamento do PIB, da inflação e expectativa de inflação, cenário internacional. E amanhã a reunião com a presença do Galípolo, que preside o Banco Central. Então o Copom decide a Selic. Está todo mundo dando de barato que ficará nos escandalosos 15%. A Selic deverá continuar aí. Embora haja um cenário claramente propício, mais do que isso, um cenário que implora pela redução dos juros. O cenário econômico e social implora pela redução dos juros. Nos Estados Unidos, há expectativa de redução dos juros, porque começa a haver uma preocupação com o crescimento dos pedidos de seguro-desemprego. Mas, ao mesmo tempo, há uma dúvida pertinente, porque também há sinais preocupantes de inflação. E o Banco Central nos Estados Unidos não sabe se o que há é um efeito absolutamente limitado e restrito a um período de tempo, em razão do tarifaço aplicado pelo Trump e, portanto, a produção de encarecimento dos produtos importados, a produção de um cenário de elevação até por precaução em alguns setores da economia dos Estados Unidos, aumentando o preço dos produtos, porque sabem que aquilo que importarão daqui para frente, inclusive não só diretamente pelo comércio, mas pela indústria e pela agricultura, importação de insumos, importação de produtos tecnológicos, inclusive os chips de Taiwan, etc., eles, por precaução, já elevaram preços ao consumidor. Mas aqui no Brasil, o cenário é bem diferente. Afinal de contas, nós temos, no terceiro mês seguido, tombo do PIB. E em julho, uma retração de 0,5%. Parece pouco, mas é bom notar que esse é um movimento acumulativo. Essa redução se soma a outras reduções. Ela é acrescentada a outras reduções. E o mais grave, a percepção de que não é algo sazonal, não é algo provocado por uma circunstância especialíssima que não se repetirá, mas é efeito da indecente, elevadíssima, pornográfica taxa Selic em 15%. E a taxa real de juros. Estamos falando de uma taxa real de 10%. A segunda maior do mundo. E mesmo os movimentos anunciados para o ano que vem, começando este ano talvez, mas principalmente a partir de março do ano que vem, com uma projeção de que a Selic feche 2026 em 13%. Ora, se a inflação continuar descendo, embora descendo devagarzinho, e a taxa Selic subiu, porque a taxa real é a diferença entre a Selic e a inflação. Se a taxa real se mantém, se ela fica estacionada
em 15%, e a inflação desce, haverá um aumento da diferença entre a Selic e a inflação. E, portanto, um aumento da taxa real de juros, mesmo com a Selic estacionada. E dependendo do movimento da inflação, mesmo de haver aumento da taxa real, dependendo do movimento da inflação. E ainda que isso não ocorra, a perspectiva, e é mais do que perspectiva, é uma aposta, isso vale dinheiro, de que ela chegará ao final de 26 em 13%, ela continuará escandalosa, pornográfica, inviabilizando setores econômicos, produzindo desemprego, aumentando a dívida pública, aumentando a demanda. Mas vamos lá. Foi o terceiro mês seguido com o índice, que é o Índice de Atividade Econômica, chamado IBCBR, divulgado pelo Banco Central. Foi divulgado ontem. Terceiro mês seguido de declínio. A última vez que tivemos uma alta no Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, foi em abril. Abril. E também piorou o índice na comparação com junho, quando o declínio foi de 0,2, agora foi de 0,5. E é bom lembrar que em julho de 2024, a chamada prévia do PIB do Banco Central, sem ajuste sazonal, teve alta de 1,1%. Em julho agora, há 2 meses, a agropecuária teve uma redução na sua atividade geral de 0,8%. A indústria, menos 1,1%. Serviços, menos 0,2%. Bom, não é preciso dizer que há alguns fatores sazonais, por isso é importante comparar com o mês seguinte, mas também com o mesmo mês do ano anterior. Essa comparação com o mesmo mês do ano anterior elimina a sazonalidade como critério a ser observado. É um declínio real. Real. Não estamos comparando julho com março, ou julho com outubro, ou julho com maio. Julho com julho. O declínio é real. E olha que o Brasil está num ano formidável na produção de grãos. Formidável. Não houve queda considerável na produção ou na produtividade. É uma queda de investimentos, de compra de maquinário, de abertura de vagas. É uma queda relacionada à expectativa de redução da atividade econômica. Esse é o problema central. E o primeiro semestre foi bom, que garantiu um crescimento de 2,9% na comparação com o mesmo período em 2024. E em 12 meses a expansão é de 3,5%. O problema é que agora são 3 levantamentos seguidos indicando declínio. Ora, a Selic basicamente é apresentada como a maneira que o Banco Central tem, o instrumento que o Banco Central tem para atacar processos inflacionários ou situações de recessão. Ora, quando você tem a inflação subindo, é a cartilha
você aumenta a taxa de juros, o crédito fica mais caro, o dinheiro fica mais caro. Isso vai levar à redução do consumo até que se alcance o equilíbrio entre oferta e consumo e não haja no consumo a fonte de pressão inflacionária. Se o cenário é o oposto, se há uma recessão, então é hora de reduzir a taxa de juros para que o dinheiro fique mais barato, o crédito mais barato, haja incentivo ao consumo, a demanda suba para reativar a economia, para sair da recessão. Essa é a cartilha. Quando você tem todas as outras condições, é numa situação absolutamente normal. Não é o caso do Brasil. Aliás, não é o caso hoje no mundo. Há outros fatores a serem considerados. Outras fontes de pressão. A inflação no Brasil não é provocada por demanda excessiva. A demanda no Brasil, na verdade, é inferior ao potencial da economia brasileira. Há um problema na oferta e esse problema se agrava com a Selic. Quando ela se eleva, quando ela está alta. Simplesmente porque Selic alta, dinheiro mais caro, crédito mais caro, significa menos investimento. As pessoas olham para o cenário econômico e não vão investir. A Selic está alta, o juro está alto, o crédito está caro, as pessoas vão consumir menos. Eu não vou aumentar o galpão, eu não vou aumentar a área plantada para aqueles que produzem comida para o mercado interno. Eu não vou abrir fontes de emprego, não vou abrir vagas, porque eu vou reduzir a produção. Eu não vou contratar gente para o balcão, porque eu venderei menos. E se aquilo se prolonga, não é mais não contratar. O movimento seguinte é demitir. A Selic alta provoca desemprego. E o desemprego provoca menos consumo. A renda média cai. Mas não é só isso. A Selic alta vira uma atração para o rentismo. Quem tem capital é atraído pelo rentismo com juros altos. Então, em vez de investir na fábrica, na lavoura, aumentar o galpão, ampliar a loja, contratar mais gente e enfrentar as incertezas, a concorrência, os impostos, a burocracia, os problemas estruturais, eu vou investir em papel. Não tenho de enfrentar folha de pagamento, não tenho de enfrentar carga tributária, incertezas, a insegurança do mercado, a concorrência, as surpresas, a redução do consumo. E estão me pagando 15%. E já dissemos aqui, muitas vezes o sujeito vai buscar capital lá fora, vai buscar dinheiro lá fora, pagando juros baixíssimos ou até juros negativos, como na Alemanha, até há pouco tempo no Japão. Compra papel indexado pela Selic. No final do ano, ele paga aquele empréstimo e teve um lucro imenso. Não empregou um trabalhador sequer, nenhum sequer. Não aumentou a produção, não aumentou a oferta. Então a Selic acaba tendo como efeito, a Selic alta, a redução da oferta, que é o problema crucial. Nessa relação direta demanda e oferta no Brasil, o problema essencial está na oferta. Mas não é só isso. Cada ponto a mais de Selic significa um aumento de 55 bilhões, isso hoje, isso é variável, né? 55 bilhões de reais na dívida pública
no serviço da dívida pública, nos juros da dívida pública. Sendo a dívida pública o ponto crucial, central, a gênese de todo o problema fiscal, a gênese dos déficits, que também produz inflação. O governo passa a se financiar e disputar crédito com a sociedade. E o resultado disso é o governo e, portanto, o povo, né? Porque a dívida não é do governo, o governo é um administrador, nem é do Estado, é do povo. Aumenta a dívida pública, aumenta a dívida particular, a dívida de pessoas físicas e de empresas, o crédito no sistema privado, que já tem, aí estamos falando de deboche, né? A taxa de juros no sistema privado é um deboche. É um cárcere. Hoje há perto de 80 milhões de brasileiros endividados. Estamos falando, ou considerando só a população adulta, porque isso, claro, afeta a família, afeta os filhos. Então, tomando só a população adulta, é um percentual inaceitável. Não tem como sair disso facilmente. O problema só cresce. E há empresas endividadas. Alguns milhões de empresas endividadas. Muitas quebram, fecham as portas. Ou seja, há todo um movimento que sufoca a atividade econômica. E o Banco Central naquela. Cresceu mais de 3% a economia? Opa, temos um problema. O desemprego está abaixo de 7%? Opa, temos um problema. Porque ele enxerga a atividade econômica como um problema pelos efeitos inflacionários. Não enxergando que a Selic, ao produzir todos esses efeitos, a Selic alta, ela produz inflação. A aumentar a dívida pública e a questão fiscal. Porque mais gente desempregada é mais gente demandando seguro-desemprego, dependendo do tempo de desemprego, programas assistenciais. Você tem mais demanda por recursos públicos. Então, os efeitos da Selic são perversos, dela é elevada, e ela continuará elevada. Ela continuará elevada, ainda que feche 2026 2 pontos abaixo do que está hoje. Isso é nada. Ela continuará elevadíssima. E dependendo do movimento da inflação, a taxa real será maior ainda. Lá nos Estados Unidos, o Trump pressiona o Banco Central para a redução da taxa de juros. Ele não pode interferir, tem tentado, né? Ele chama o presidente do Banco Central, da Reserva Federal, de estúpido. Ele disse que o pessoal do Banco Central, não, hoje ele falou, eles é que vão decidir, mas eles precisam ouvir pessoas inteligentes. Aí ele acrescenta, como eu. Ele disse que o Banco Central deve ouvir pessoas inteligentes, como ele, Trump. E que, portanto, qualquer decisão que não seja redução da taxa de juros será uma estupidez. Lá, disse o Trump. E lá, com a taxa muito menor do que a nossa, e por isso o dólar está despencando aqui, porque há expectativa de redução da taxa de juros lá. Ou seja, reduz-se a taxa de juros lá, a consequência dessa redução é que os papéis do Tesouro dos Estados Unidos ficam menos atraentes. Claro, a principal atração desses papéis do Tesouro dos Estados Unidos é a segurança, a certeza de que o cara vai receber. E o fato de que não haverá, portanto, uma desvalorização daqueles papéis, com risco de moratória, etc. Por enquanto,
já que a dívida lá está beirando 40 trilhões de dólares. Agora, apesar disso, quando há a redução do outro ponto de atração, que é a rentabilidade daquele papel, muita gente começa a vender dólar, porque não quer investir em papéis do Tesouro Americano, porque a taxa de juros lá deve cair. Por isso o dólar está despencando aqui também. Mas isso depende de outras variáveis, né? Não é apenas isso. Cenário internacional, risco de guerra, uma série de... Sempre há uma série de elementos e de situações que determinam os movimentos no mercado de ações, no mercado cambial, no mercado de títulos, etc. Mas há essa expectativa de redução lá. Talvez não aconteça agora. Se não acontecer, é porque eles estão enxergando pressão inflacionária por causa do tarifaço. Mas há muita pressão para a redução da taxa de juros. Aqui, o Roberto Campos Neto personificava o problema no Roberto Campos Neto. Entrou o Galípolo, indicado pelo Lula, e a indicação primária é do Fernando Haddad, e nada mudou. Houve os aumentos que já estavam programados e outros. E depois a taxa ficou estancada ali em 15%, talvez permaneça assim amanhã. Talvez o anúncio seja esse. Mas aí, com o Galípolo tá tudo bem. Aí o Lula começa a dizer, não, temos de ir devagar. Quando todas as condições concretas, materiais, econômicas, indicam a necessidade de redução significativa da Selic. Mas todo mundo acha maravilhoso. O Banco Central está sendo responsável por causa da questão fiscal. Ele está agravando a questão fiscal, porque haverá mais demanda por recursos públicos e porque haverá pressão sobre a dívida pública, sobre os juros da dívida pública. É um erro. O Banco Central está cometendo reiteradamente um erro. Mas com apoio acadêmico, do jornalismo dessa área, de políticos, da imprensa em geral. Há um apoio que dá conforto ao Banco Central para se firmar apenas naquela base e olhar exclusivamente para a inflação. Quando também deve olhar para a atividade econômica, para o PIB, para a geração de empregos, para o crescimento ou não da falência de empresas, isso é muito grave, para o aumento ou não do desemprego, isso é grave e dramático. E o efeito disso, repito, é mais demanda por recursos públicos. Ou seja, um efeito negativo exatamente naquilo que o Banco Central aponta como causa da Selic exageradamente alta e nefasta